Olá, pessoal. Aqui nós do QK Brasil hoje estamos fazendo uma entrevista especial. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, né, que a gente sempre fala nos nossos episódios, que são o Fatiado Cast, uns cortes de vários podcasts para você apreciar no YouTube. A NPO ABC Japan, que presta vários serviços aqui para a comunidade brasileira e estrangeira em geral aqui no Japão, principalmente na região de Yokohama. E também a Pokebras, que é a nossa fornecedora oficial das notícias que a gente comenta no QK Brasil Radio Show. Então, vamos começar esse episódio onde eu estou fazendo uma entrevista toda especial com uma pessoa a quem eu tenho que agradecer muito aceitar essa participação no nosso podcast, que é uma sumidade em termos de folclore do Japão, né? Falar principalmente sobre o folclore do Japão e sobre mistérios e algumas coisinhas mais, né? Algumas curiosidades, principalmente do Japão. Ele não fala só do Japão, mas principalmente do Japão, e que é conhecido por várias pessoas aí. Ele tem uma legião de cupinchas, né, no Brasil. Que é o Rusmeia. Quero agradecer muito, Rusmeia, por você estar aqui participando desse bate-papo aqui com a gente, né? Porque o QK Brasil é um bate-papo. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado, viu? Obrigado ao Doug, obrigado, Celi. Abraço a todos aí, viu? Eu só posso dizer a quem acompanha o nosso podcast, né? Quando a gente fez o episódio da Vila de Inunaki, né? Inclusive, eu coloquei como fonte, né, o Rusmeia, né, que, aliás, foi assim, uma fonte bem esclarecedora, né, para tirar um pouco dos mitos, né, que existem nessas coisas referentes à ilha de Inunaki, né. Mas a gente vai falar sobre isso e um pouquinho mais aí durante a nossa conversa. Mas antes de mais nada, eu gostaria que o Rusmeia falasse quem é o Rusmeia, né? Fizesse uma apresentação por ele mesmo, né? Olha, eu sou, na verdade, soldador, fusqueiro, sabe? Forista. Inclusive até hoje, né? Quando me falam assim, não, o Rusmeia é influencer, youtuber, não me soa, sabe? Forista, porque eu sou do fórum fuscabrasil.com, o fórum de Fuscas. É dali que eu surgi na internet. Eu sou só mal tradutor, sabe? Essa é a minha verdadeira função ali com a divulgação do meu pequeno canal no YouTube. Eu faço traduções, inclusive traduções até para outros canais. Essa é basicamente as minhas atividades na internet. E eu vi que existe, sabe, um nicho, um espaço, um abismo muito grande aqui no Brasil, relativo a informações, sabe, a respeito de mistérios, principalmente mistérios japoneses. Sueli, eu percebi que não chega aqui no Brasil nunca, mas nunca, aquelas histórias, aquelas lendas, aqueles monstrinhos do folclore que é tão comum, tão familiar e tão íntimo da gente no Japão quando a gente está aí, que fiquei pensando, puxa, por que o pessoal não conta essas histórias por aqui? Bom, aí com a iniciativa do Projeto Assombrado, que o Matheus me chamou, e ele me empurrando, não, faz, tem que fazer, porque eu não consigo e tal. Eu acabei saindo do meu blog e montando um canal, onde eu conto até hoje, hoje em dia, casos, histórias, crimes, mistérios, enfim, o que eu puder. E ocasiões, a maioria das ocasiões, né, é do japonês, devido justamente à falta de tradutores, falta de tradução desse material do japonês para o português. Enfim, é basicamente isso. Mas vamos começar, como diz o Matheus, vamos começar do início? Vamos fazer igual o canibal faz, vamos por partes. Então, Rusmeia, você
Você é de onde do Brasil? Qual a sua relação com o Japão, né? Eu sou de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Bem interior mesmo do Rio Grande do Sul. Só que aí, ainda bem jovem, eu fui para o Japão, levado pelo meu pai, japonês. Meu pai é japonês, eu Nisei. Minha mãe é brasileira, portanto sou mestiço. Bem jovem, lá pela década de 80, meu pai me levou para o Japão e, bom, ali começou a minha sina, lá na província de Kanagawa. Trabalhando, acho que vocês conhecem, né? Isuzu de Dosha, a empresa de caminhões Isuzu. Ali eu comecei. Tanto eu como o Doug moramos em Kanagawa, né? Então. É um estado, é uma província boa, né, do Japão. É um lugar bom de morar. Só que Shizuoka é melhor. Shizuoka é melhor. É muito mais tranquilo, muito mais fresquinho, muito mais legal. Menos as nevascas. Você veio, mas você chegou a estudar no Japão? Não, eu estudei tudo em Dokugaku, ou seja, tudo em autodidata. Perguntando nani kore, nanda kore, nani kore, nante kaiterno. Foi assim que eu aprendi. Tudo com livro, claro, né? Que não se aprende por osmose, e catando palavrinhas, aprendendo kanjis, enfim, e perguntando. Demorei uns 3 anos e meio para poder falar mais ou menos o que eu falo de japonês. Aliás, e tá enferrujadíssimo meu japonês. Outro dia eu fui conversar com meu irmão tá ali em Hamamatsu, né? Em Hamamatsu, conversar com ele em japonês, cara, não me sai mais. Entendo perfeitamente, mas agora na hora de falar, não sei. Tipo, a gente pede a prática, né? Língua estrangeira é prática, né? Faz uns 10 anos que eu voltei pro Brasil, né? E em relação com o Japão, bom, meu pai é japonês, né? Então eu fiquei no Japão um total de tempo de 22 anos no Japão. E trabalhei em vários lugares, vivi em várias províncias, Shizuoka, Kanagawa, Saitama, Ibaraki foi a última. Normalmente na região de Kanto, ora quando você foi para Shizuoka, né? Sim, eu tipo não fui nem muito pro norte, nem muito pro sul. Fiquei mais ou menos naquela região ali. Mas é aquela coisa, viu? Onde eu ouvi o barulhinho do saquinho de dinheiro, eu ia. Bom, é a vida do Decassegue aqui, né? Exatamente, Decassegue. Mudei de empresa por causa do salário melhor, cansei de fazer isso. E seu pai ainda está vivo, ainda está por aqui? Não, meu pai acabou falecendo em 2010, né? Também foi uma baita de uma batalha, né? Uma luta. Porque em 2009, 2008, teve aquela crise, né, em 2008 no Japão. Sim. Aí em 2008, final de 2008, pedi um emprego lá em Ibaraki, né? E aí, bom, de jeito, moro no Brasil, né? E nessa de vir no Brasil, meu pai passou mal no avião. E aí tivemos que pousar na Alemanha. E meu pai teve que ser internado no hospital na Alemanha. Nossa. Cara, o que eu tenho a ver com a Alemanha? Aí passamos 54 dias, foi uma luta lá na Alemanha, por vários motivos. Eu estava preparado, estava totalmente desprevenido. E com muito custo, consegui trazer ele para o Brasil. E em 2010 ele faleceu. Mas você ainda tem família aqui? Tem sim, minha mãe está aqui no Brasil, tenho um irmão aqui no Brasil, primos de monte. E no Japão está meu irmão, minha filha, meus sobrinhos. Você tem uma filha aqui no Japão, então? Mãe em Kanagawa também. Então o pessoal te mantém atualizado do que acontece por aqui. Se bem que, como eu estou sempre conectado com notícias do Japão, um bocado estou mais ou menos por dentro, né? Certo. Sabe? Mas enfim. E assim, da sua experiência que você teve aqui no Japão, né? O que você guardou de bom? Olha, na verdade, eu passei mais tempo no Japão do que o tempo do Brasil, né? De idade, né? Então, fica difícil fazer uma comparação assim, mas umas coisas que eu destaco com força, cara, e recomendo com força, cara, que todo mundo siga isso, cara, é educação, gente. A educação é uma coisa que é de destaque no povo japonês. O reconhecimento pelo trabalho, não pela cor da pele. Como eu sou mestiço, né? Entende? Então, eu não consigo me disfarçar de japonês, não consigo passar por japonês. Essas coisas boas, né, que eu conheci, sabe, na minha bagagenzinha. E claro, né, aqui também eu já sabia do Brasil quando era garoto, mas no Japão eu aprendi mais força ainda. Estuda, pessoal, porque a caneta pesa menos do que a pá.
Eu não perdi de vista, eu trabalho pesado, com horas extras extremamente longas, extenuantes, tu sabe, né, Felipe? Sim. Todo mundo sabe também. E fábrica é puxada, é ralado, e depende da época, depende da empresa. Sério, 14, 15, 16 horas, o pessoal não acredita nisso quando eu conto isso, cara. Só não consegue acreditar que a gente fazia 2 turnos de 8 em 8 horas, 16 horas, trabalhando, batendo madeira. Mas é assim mesmo, ralado. Eu cheguei a fazer mas eu não perdi de 17 vista o horas. estudo, né? Eu cheguei a fazer 17 horas na fábrica. E muitas vezes é direto, às vezes são meses assim, e eu tive empresa que eu trabalhava segunda a domingo, não tinha descanso, sem descanso nenhum. Mas aquela coisa, eu não perdi de vista o estudo, né? Sempre estudando o que eu podia, Nihongo, japonês, informações. Sabe? Vindo para cá, ou seja, eu só absorvia sem saber. Quando eu vim para cá e comecei a traduzir na internet, é que eu percebi que eu me lembrava, sabe, das coisas que eu vi no Japão. Mistérios, casos, Vila Illuminati, incidente de Tsuyama, monstro do folclore. Bom, né? Sabe, deu certinho. Era o que eu precisava. Eu descobri que eu tenho um talento. E não é inteligência, não. Memória. Só isso. E isso já te interessava quando você estava aqui no Japão? Não, o mistério é aquela coisa. O mistério interessa meio que a todo mundo, né? Uhum. Sabe, mistérios, fantasmas. Existe ou não existe, viu? A questão de existência de fantasmas, essas coisas, fica por questão da crença pessoal de cada um. Em muitos casos que eu conto, narro e que eu desmascaro também, inclusive lendas urbanas eu desmascaro com muita frequência no meu canal, dando a origem daquela lenda urbana, sabe? Surgiu por um texto inventado num fórum Nichan da internet japonesa. Interessa, não necessariamente eu tenho que acreditar, sabe, para contar essa história. Eles acreditam, eu conto para vocês. Assim, mas fala assim, é um jeito de tratar a notícia, de tratar as informações. O mistério meio que atrai todo mundo, né? Sim. Sabe, e eu não tenho que ser diferente. Aí, claro, vivendo no Japão, época de verão, no Japão, na TV japonesa, que aparecia de programa de mistério, de fantasma, de disco voador, não tá no mapa. Vocês se lembram da década de 90, né? Sim. E eu assistia, gostava de assistir esses programas, memorizei muitos casos, assim, na memória. E devido a que eu memorizei muitos desses casos, com pesquisas que eu faço na internet japonesa, hoje eu consigo encontrar os casos. Casos até de crimes também, tá? Que eu também conto no meu canal. Não são só mistérios, fantasmas, essas coisas, não. Eu também conto casos como, por exemplo, um dos últimos casos grandes que eu contei, certo, foi o Laboratório 9. Sim. Acho que a Felipe está interessada em assistir. Muito. Um laboratório. Pertinho de casa. Gente, em Kawasaki, cara. Até na época de 98, eu estive em Kawasaki. Dizer que ali em 98, que é a época que eu peguei aquela matéria em vídeo para mostrar para o pessoal no meu canal, havia um laboratório ali que mexeu com bactérias, com gases venenosos, com balões incendiários e inclusive com armas de raios. Mano, isso é extraordinário. E o incrível, Sueli, é aqui que eu fico realmente irritado, cara, mordido mesmo. Por que ninguém falou desse laboratório antes no Brasil? Entende a situação, a minha raiva? Eu fico com muita raiva porque internet, cara, desde 2006 que tem o Orkut, nunca mostraram isso. A maioria dos esmagadores dos casos que eu apresento no meu canal são inéditos, viu? Inéditos ou extremamente obscuros. E aí eu descobri uma coisa. É triste, cara. O pessoal tem preguiça. O pessoal que fornece conteúdo, que produz conteúdo, tem preguiça, sabe, de trazer casos novos. Dá muito trabalho. Dá trabalho pra caramba. Dá muito trabalho mesmo. Mas foi isso que eu percebi. Entende? E aí acaba empurrando pro público brasileiro como se o público brasileiro não merecesse coisa melhor. Eu digo que não. Não. Para mim, ainda continuo com essa crença, desde que eu montei o canal. O público brasileiro merece coisa melhor do que aquele copia-cola da internet. Vamos pegar um caso, vamos investigar, vamos pesquisar, vamos trazer um caso traduzidinho, que nunca foi traduzido por outra língua portuguesa, diretamente ali. O formato, lamentavelmente, não tem jeito, tem que ser em live. É o único jeito que eu consegui fazer para tocar meu canal adiante. Meu canal é muito pequeno. Apesar de ser um canal pequeno, Rosmeia, eu tenho que salientar que, além do grande trabalho de pesquisa que você faz,
E veja bem, eu faço aqui as pautas aqui porque o UK Brasil, né, quando a gente faz determinado assunto, quer dizer, eu não tenho assim a condição de fazer tradução como você faz, né? Então, muita coisa eu tenho fontes muito limitadas para fazer, né? Mesmo assim já dá trabalho, né? Imagino você que você vai catar coisas ali do Arco da Velha, né? Você tem eu já trouxe casos de 1000 anos, viu? Que nunca foram traduzidos. Um foi um vídeo que eu fiz sobre zumbi, sobre a Hankou no Jutsu, né? Uhum. A técnica de trazer um morto à vida. Sim, do monge. Foi há 900 anos. E o outro foi uma live onde eu contei o incidente do relâmpago, lá de Kyoto, também do ano 900. Quase 1000 anos, tampouco foi contado. Inclusive, esse do incidente do relâmpago, eu fiz uma lista para o Matheus Nazaré do Assombrado, e ele colocou, eu coloquei para ele falar nessa lista sobre esse incidente do relâmpago. Uhum. O Matheus, não, o Neto tem que fazer, eu não consigo pronunciar Sugawara no Michizane, é muito difícil. Mas ele fez direitinho, tá lá dentro da lista dele. E aí, depois que ele fez a lista, aí, bom, eu fiz uma live, contei todo o caso do incidente do relâmpago, que na época, né, foi há 900 anos, né, na época, acreditaram que foi a vingança de um espírito vingativo, de um espírito rancoroso. Por questões de golpes de Estado, golpes ali no reino de Kyoto, na época, né, enfim. Sim. Porque o Japão é um país que teve muitas guerras, né? Então... E, novamente, né, ninguém, em 900 anos, não teve ninguém para traduzir para o espanhol, para o francês, para o inglês, para o português. Uhum. É muita cara de pau, né? O povo teta com suco. Aliás, eu estava acompanhando um episódio essa semana, esses dias, ali do livro dos parasitas. O Hari Kikigaki. Eu falei, o livro dos parasitas, eu fiquei vendo assim, falei, nossa, deve ter um monte desses parasitas. Então, é que aquela coisa eram as observações da época dos médicos, digamos assim, sacerdotes da época, né? Uhum. Eles não tinham nem microscópio nem nada. A gente está falando de 1660, 1680, século 17, né, cara? É muito antigo. Só que, curiosamente, na publicação em texto, que eu fiz uma publicação em texto no rusmeia.com, meu blog, né? Sim. Eu tive que parar o blog por causa do canal. Fiz uma publicação e depois eu fiz ali a live, vídeo, né, sobre o livro dos parasitas. Só que nos comentários apareceu, por incrível que pareça, um estudante cujo mestre dele tinha um blog, e aí foi para os vídeos, né? Uhum. Cujo mestre dele, ele passava sal na mão e tirava o parasita da mão da criança, igual as antigas médiuns, sacerdotes da vizinhança no Japão faziam. E tem foto ainda por cima. Uhum. Ou seja, né, existe uma crença, sabe, de serem parasitas astrais, parasitas espirituais. Só que visivelmente dá para enxergar os fiozinhos saindo do dedo, coisa mais fantástica. Você colocou no seu vídeo, tem algumas imagens, né? Uhum. Tem algumas imagens. Foi de um blog de um mestre acupunturista brasileiro. Uhum. E o comentarista que trouxe, colocou o link, eu fui lá ver, nossa, eu não sabia. Para mim era uma coisa totalmente desatualizada, para mim era só uma curiosidade. Do livro, trouxe, publiquei, pensei, não vai, enfim, só mais uma postagem, mas daí surgiram médicos, cara, falando que, nossa, o tal parasita é muito, muito parecido com o parasita que dá no fígado, tal, mesmo com uns 400 anos de idade o livro, você encontra referências assim visíveis com a medicina de hoje em dia. É curioso, né? Bem curioso, bem curioso. Porque, assim, eu acho que as pessoas associam muito o Japão àquela imagem da modernidade, né? E dos samurais, né? O pessoal não imagina a riqueza do folclore japonês, né? Nossa, as lendas antigas, os livros contando lendas antigas, os livros de contos, de relatos, os livros de narrativas, as crônicas japonesas.
gente, é de uma riqueza e muito antigo, muito bem registrado, né? Sim, sim. Por exemplo, né, num material que eu nunca pude publicar por questões de censura, que é o Yamai no Soushi, eu não fiz nem em texto e nem em vídeo, apesar de ter todo o material prontinho. Agora, com o Clube de Canais, talvez eu apresente esse material e eu não sei como ainda fazer. Yamai no Soushi é o pergaminho dos rascunhos das doenças do período Heian. Novamente, Nakuyo 794, a 1185 do período Heian. Dentro desse período foi criado um pergaminho que ele é um mistério, pelo fato de que ele é riquíssimo em desenhos e textos, sendo que ele não foi copiado, ele não era um pergaminho médico. Então não sabem qual a finalidade desse pergaminho. E as doenças ou condições que aparecem ali, até hoje persistem no Japão. Inclusive várias curiosidades envolvendo até mesmo arsênico, por exemplo. Eu não posso publicar porque tem hermafroditismo, um desenho de hermafroditismo. Desenho de homem e mulher. Acontece que se eu publico, ao perguntar para as pessoas da minha volta, ai que horror, olha a resistência. Aí vamos dizer, digamos assim, pela primeira vez na história, vamos mostrar uma Mona Lisa para o Brasil. Aí vamos ter que cobrir o decote dela, porque não pode, então melhor não mostro. Entende? São essas coisas que realmente me incomodam. E nesse pergaminho dos rascunhos das doenças, hoje em dia existem pesquisadores estudando o pergaminho para saber sobre hábitos antigos alimentares japoneses, não só as doenças. Isso eu descobri através da pesquisa em cima. Eu descobri fóruns, descobri PDFs, onde o pessoal... Olha só, esse desenho demonstra que eles comiam assim, 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 pela roupa dele assim, assim, assim. Ele é de uma casta alta, é rico e tal, tal, tal. Pela disposição dos alimentos, era mais vegetais e tal, e tal, e tal. Em pesquisa hoje em dia, um pergaminho com 900 anos. Incrível, né? Ou seja, muito bem, os japoneses sempre fizeram questão de escrever muito bem e manter essa história muito bem registrada, muito bem mantida. E útil hoje em dia, né? Porque as pessoas pensam essa parte mística, associam muito mais à China do que ao Japão, né? Então, as pessoas vai às vezes assim conhecer os templos japoneses, mas não tem nem ideia, né, de que tipo de templo de que religião que é, porque todo mundo pensa que o Japão é budista, né? O Japão tem várias religiões, tem várias seitas, né? E vários deuses, né? Basicamente, o japonês é budista, né? O país é budista. Mas o shintoísmo é a religião oficial do imperador. Sim. E ainda o shintoísmo tem muita força e influência no Japão. É só olhar o número de santuários que tem no Japão e o número de rituais e cerimônias shintós, né? Começo do ano é um exemplo disso, né? Sem falar que, apesar do shintoísmo e o budismo serem Agora vamos por partes. O budismo é uma filosofia e o shintoísmo uma tradição, porque não dá para exatamente classificar o shintoísmo como uma religião. A gente jogamos assim rapidamente como religião, mas é uma tradição. Mas enfim, tirando essas duas grandes, ainda tem mais cerca de 3 mil, inclusive o catolicismo e o cristianismo no Japão. Sim. Tem Umbanda no Japão, sabia? Sei. Tem umbandistas, tem Seichoen no Japão, claro, né? Tem espiritismo, tem kardecismo no Japão, de brasileiros e outros mais, enfim. Certo. E você chegou a visitar algum local, assim, excepcional? Assombrado? Então, não, aí é que tá. É o seguinte, eu faço um conteúdo de curiosidade na internet, né? E um conteúdo, muitas vezes, por questão da própria curiosidade em si, ele acaba sendo um conteúdo misterioso, um conteúdo até fantasmagórico. Para falar, por exemplo, num código que eu soltei essa semana, para falar acho que é o Grito ou o Chamado, eu não sei, confundo os nomes do filme, do Poço lá, da Samara Sabrako do Poço. Eu contei a história, certo, da Mifune, que ela foi uma médium no começo do século XX no Japão, onde fizeram testes para ver se realmente clarividência existia. Sim. Entende? E aí, bom, você para contar uma coisa tem que contar uma outra maior. E aí
acaba tudo sendo um grande mistério, assustador, assombrado. Mas essa não é a pegada. A minha pegada é a curiosidade. O caso do mistério é tipo acidental, viu? E tem gente que considera que meu canal é um canal de coisa assombrada, não, é de curiosidades. A culpa é do Matheus, viu? É ele que me influenciou a fazer essa coisa misteriosa. Me diz uma coisa, você é a única pessoa assim que conseguiu, assim, eu não, claro, não vi todos os vídeos, mas muitos que eu vi me esclareceu bastante coisas, né? Mas me diz uma coisa, qual a definição, assim, de yokais? Bom, vamos agora novamente como o canibal faz. Vamos por partes. O termo yokai, ou ayakashi, como voltaram a usar o termo ayakashi, é a mesma coisa, viu? Só que ayakashi é uma palavra mais antiga, são só palavras, tá? Yokai, ayakashi, que é a mesma coisa, só palavras. Uma mais antiga que a outra, voltou a ayakashi agora por causa de um anime. Mas todos derivaram de Chimi Mouryo, um conceito chinês de alguma coisa parecida para o nosso conceito ocidental, parecido com fadas. Esses eram os Chimi Mouryo, fadas, para não dizer assim espíritos, né? Porque espírito é de um corpo humano que morreu. Sim. Então, uma coisa que não vem do corpo humano que morreu e está sempre na natureza, a gente vai falar fadas, duendes. Duende é muito ruim a palavra, né? Fadas. Essas entidades das beiras dos rios da China, das montanhas, dos vales, das árvores, das coisas podres, esses são os Chimi Mouryo, um conceito extremamente antigo. Tanto que tem muito pouca informação a respeito de Chimis Mouryos. Que aquele conceito muito antigo foi evoluindo até formar um conceito um pouco mais definido do que seria hoje em dia yokai. Isso em China e Japão, viu? Aí pelos séculos 6 e 7, monges japoneses foram para a China e levaram para o Japão e introduziram um monte de coisas, o caráter chinês, o kanji, histórias, conceitos, astronomia, astrologia, medicina e também feitiçaria e, claro, os monstros do folclore. E aquilo foi muito bem integrado no Japão. Alguns monstros do folclore, vamos dizer assim, que eram japoneses e havia um equivalente chinês. Misturaram, uniram, foram criados novos, muitos foram inventados por contadores de histórias, enfim. Mas, resumindo, yokai é só uma palavra para definir alguma coisa. Quando a gente traduz para a língua portuguesa o termo yokai, a gente tem que se valer dos portugueses que, quando viram aquele conceito, né, através de relatos, através de livros, de desenhos, de pinturas, os portugueses, demônios, porque era a palavra mais próxima que eles tinham, ou gênios, sabe, se fosse um muçulmano, entende? Não tinha uma palavra para definir aquilo. Mais tarde, devido muito até por causa da influência inglesa, né, Inglaterra, Irlanda, os duendes, né, os elfos, duendes e outros mesmo, gnomos, encontraram uma coisa um pouco mais parecida, entende? Tirando as palavras fora, vamos tirar as palavras, sem palavras nenhuma. Certo? Vamos falar um pouquinho para ter uma ideia do que é o yokai sem as palavras. Não tem o Saci Pererê no Brasil? Sim. Bom, o Saci Pererê é exatamente a figura do que é um monstrinho japonês. Entende? Ele é sólido, ele tem poderes mágicos. Tu agarra ele, consegue tocar nele, segurar ele, mas ele tem poderes mágicos, ele desaparece das tuas mãos. A maioria esmagadora de monstros, duendes ou yokais do Japão tem essa mesma característica. Ou seja, sabe, Saci Pererê, Curupira, certo? E no Japão, Karakasao Bake, certo? Ou a Yuki-onna, são todos de uma mesma, digamos assim, entre aspas, bem grandes, viu? Mesma família. E não são fantasmas, viu? O fantasma, o espírito de uma pessoa que morreu, por incrível que pareça, viu? Na catalogação, os yureis, os fantasmas, estão dentro da categoria de yokais. Estranhamente, viu? Ou seja, a pessoa morre e o espírito começa a pertencer ao mundo dos duendes japoneses, yokais. Estranhamente é assim. Mas, enfim.
Não sei se consigo explicar direito, porque é extremamente complicado o conceito, mas basicamente é isso. Saci Pererê e Mulher da Neve, os dois são yokais. Os dois são entidades do folclore. Lembrando, né, que é folclore, não quer dizer que exista. Sempre bom frisar, né? Tem gente que acredita, tem gente que se importa muito, tem gente como a gente que se diverte muito, se encanta e acha fascinante os desenhos, as poesias, as histórias, os textos, até mesmo os filmes envolvendo o capa, por exemplo. Tem filme de capa por aí, animação de capa, muito joia de ver. Mas não quer dizer que obrigatoriamente eles tenham que existir. Entende? Tudo bem, não tem problema, é legal, é joia. A gente não sabe se existe, né? Mas também não pretende comprovar se existe ou não, né? Sabe? Mas ainda que não exista, tipo, digamos que não exista, ou ainda que não exista, não importa. É legal, é joia, é isso. Apesar que o Saci Pererê e o Curupira, acho que são fichinha, né? Perto dos yokais japoneses, né? Porque assim, a descrição é tenebrosa. Não, tem realmente alguns yokais japoneses que são realmente terríveis, né? Lembrando também que não é só, se bem que também entra na categoria de yokai, né? Os animais mesmo, né? Como a raposa e o canguaxinim, o tanuki. Sim. Que eles pregam peças graças aos seus poderes mágicos. E aí entra também, acaba botando um pezinho dentro do mundo dos yokais, né? A raposa, sabe, colocar a cabeça dentro de um crânio humano e assumir a forma humana, para pegar peças, se disfarçar entre humanos, até mesmo matar humanos. O cão guaxinim, o tanuki, colocar uma folha na cabeça, disfarçar de humano, e pregar peças ao ponto de matar a pessoa perdida dentro de uma espécie de cortina puxada no meio da estrada, entende? Super incrível, legal, mas assustador ao mesmo tempo, né? E acaba em morte. Acaba matando o peão. Eu achei, inclusive, interessante um dos seus episódios também, que fala sobre acho que a Pedra da Morte, né? Que envolve a raposa das 9 caudas, é isso? Então, na verdade, inclusive tem a ver, agora, né? Inclusive tem a ver com uma peça de teatro, né? Acontece que essa Pedra da Morte, a Seishoseki, é um assunto mas tão manjado, dos poucos assuntos que chegam aqui no Ocidente, na internet, sabe? Acaba, sabe, super manjado, tudo quanto é canal, tudo quanto é blog fala isso há anos, entende? Eu evito o material manjado, né? Então, volta e meia, os caras me pedem em casa, assim, garota concretar, pra que eu vou falar, se todo mundo já falou, entende? Então, os caras vieram me pedir assim, me pedem com muita frequência, faz edifício Joelma. Não, Meu Deus, eu encontro um tradutor na internet de japonês. Não, mas eu tenho que pedir para ele falar do edifício Joelma, sabe? Tá tão intoxicado o público, cara, tá tão acostumado com aquele copia-cola, sabe? Aquela reciclagem de linha direta, cara, e o cara fica colado naquele conceito. E quando ele vê uma coisa nova, ele, não vou dar dislike. Só pode ser isso, não é possível. Mas não, daí que a Pedra da Morte, a Seishoseki, né? Da raposa de 9 caudas, chinesa originalmente, segundo várias lendas, ou indiana, e é um saco de gato tremendo, viu? Porque também a Coreia do Sul também compartilha essa mesma lenda, viu? Essa Tamamo no Mae, que é o nome que ela deu no Japão, uma raposa com 2.000 anos de idade, chegando a 3.000 anos no Japão, ela acabou influenciando imperadores chineses, se passando por humana, e influenciando também imperadores ou reis indianos. Passou pela Coreia, a mesma coisa, até que chegou no Japão. No Japão, ela, segundo a linha japonesa de lenda, viu? Ela foi desmascarada por um mago, ou Myoji, né? Um mago Myodo, e colocada na pedra.
sabe, o culto da pedra. Só que a pedra era venenosa, quem chegasse perto dela morria. E a lenda de que se um dia a pedra partisse, Tamama no Mai, o espírito dela sairia da pedra, seria libertada. A pedra partiu agora em janeiro desse ano, né? Talvez tenha sido partida por vândalos, né? Sabe? Estão investigando até agora se ela se partiu naturalmente. Se bem que é o seguinte, aquela pedra lá que aparece nas filmagens, nas imagens na internet, uma pedra quebrada, sabe, com a palhinha amarrada na volta, que ela estava... Onde é que ela estava mesmo? Estava lá em Totigui, né? Depois de Totigui, ela talvez não seja a Pedra da Morte da lenda, porque essa mesma pedra tem mais de 27 pedras no Japão. Não, é essa daqui. Não, é essa daqui. Essa é Shizuoka. Não, é essa daqui de Kyushu. Todo mundo fala que é original, né? A original é essa daqui, entende? Uma das mais famosas, apontadas como Pedra da Morte dessa lenda aí da Raposa de Nove Caudas, da Momonomai, é aquela ali de Totigui que partiu agora. É uma das mais apontadas, mas não existe uma certeza. É mesmo porque é uma lenda, gente. Lenda não é exatamente uma história, um fato exatamente real catalogado certinho. É lenda, ué. Mas o que eu acho assim... É legal, é divertido, mas é lenda. O que eu acho interessante é que, por exemplo, você conta a lenda, né? Você explica, né? As origens e você mostra imagens, né? Inclusive do teatro, né? Da dança lá que eles fazem. Sim, é um teatro moderno que surgiu agora em 2020, 2019, 2020, um teatro ensinando justamente a Pedra da Morte e a Tamama no Mae, né? Nos atos que são mostrados. Não é teatro nem kabuki, nem nada, é um shibai, é só um teatro modernizado com efeitos especiais, né? Naquela live que eu mostrei. Sim. Enfim, só aquela coisa também, é que apesar de ser manjado, se tem atualização, bom, aí eu faço. Se não tiver atualização, não. Contar só por contar, não. Tem outros canais que estão contando essa história manjada japonesa. Sim. Tem outro canal falando de ninja, de samurai manjado pra caramba e vão te empurrar pra sempre coisa manjada. Eu prefiro dar prioridade para casos realmente inéditos. Realmente inéditos ou extremamente obscuros ou então casos esquecidos. Eu contei casos brasileiros, viu? Tirei de jornais, tá ali no meu canal, como, por exemplo, o primeiro crime da mala do Brasil, e não é o do Linha Direta, certo? Levado a cabo cerca de 20 anos antes do crime da mala do Linha Direta. Tá ali no meu canal, que depois que eu publiquei no Clube de Canais, eu decidi recortar ele para ele, o caso, e publicar no público. Tá aberto, todo mundo pode assistir agora. Todo baseado em jornais brasileiros, viu? Em casos assim, muito pontuais, eu me coloco aí, eu trabalho em casos esquecidos, inéditos, muito obscuros, ou atualização de algum caso. Senão, não tem fim, entende? Senão, Celi, se eu fizer tudo que o meu público me pede, o público me pede, faz Joelma, faz Máscara de Chumbo, o meu canal vira um canal genérico, igualzinho aos outros canais. E, sério, o Brasil não precisa de mais um canal igualzinho aos outros. É incrível porque o pessoal pede assuntos assim que tem milhares, né, de outros canais falando. Exato, né? Entende? Então, entendo. E outra coisa, se eu ficar fazendo esses casos aí, eu nunca vou ter tempo de trazer os casos inéditos que nunca foram contados aqui. Fazer o quê? Mas é o que eu escolhi. Por causa disso, eu sou muito odiado, sabia? Sou muito xingado. Eu perco muitos inscritos. Toda vez que eu falo isso, eu perco inscritos, sabia? Não, eu entendo. Toda vez que eu falo isso, eu perco inscritos. Eu te entendo. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, né? A forma como você apresentou a Kigahara. A Okigahara foi a primeira tradução que eu fiz do japonês para o português, lá no Orkut, ainda em 2007. Foi a primeira tradução que eu fiz do japonês para o português. Aliás, não era nem tradução, era tentativa de tradução. Mas sim, traduzi. E já desmistificando. Desde aquela época lá, já estava rodando no Brasil, nos blogs brasileiros, no Orkut também, que a floresta era horrenda, terrível, cheio de cadáver pendurado. Sabe? E aquelas mentiras, não, a bússola não funciona. Mentira. Quem entra se perde, é verdade. Mas que, gente, um monte de coisa, uma bagunça, uma salada,
certo? Ai, meu Deus, Aokigahara é um parque, tu pode ir lá passear, tá sempre cheio de gente fim de semana lá, fazendo piquenique. Bom, aí fui lá traduzir sobre o fato, né, de bússola não funcionar. A bússola funciona sim, viu? Sempre funcionou. Acontece que se tu botar a bússola no chão, em algumas partes da floresta, como tem muito minério de ferro embaixo, a agulha pode ficar um pouquinho boba, né? Um pouquinho apontando para o lugar errado. Mas se tu levantar assim na altura do peito, um pouquinho mais alto, pronto, ela já para, já aponta o norte certinho. No Japão, além de Aokigahara, tem coisa que não chega no Brasil. Uma reportação no Japão, por exemplo, de que as forças de autodefesa do Japão, não, as forças de autodefesa não, que avião comum não passa sobre a floresta. E é verdade, aviões comuns e helicópteros, aviões comerciais não passam sobre Aokigahara. Por causa que as forças de autodefesa do Japão fazem manobras ali em Aokigahara, entende? Então não tem como ter aquele espaço aéreo liberado para o trânsito comum de aviões. Fica todo vetado ali, só as manobras do exército japonês, digamos rapidamente. Com helicópteros, aviões e tudo mais. Por isso que o espaço é vetado. E rolava a lenda urbana no Japão, não, é proibido que passe aviões ali, porque o avião passa, o avião cai. Não, que pura mentira. O Japão também mente, viu? Na internet, viu? Mas cada lorota, cara minha, Nossa Senhora. Enfim, viu? Mas é fato, viu? É fato. Tem, sim, áreas ali na floresta de Aokigahara. A maior parte esmagadora, gigantesca, é um parque, viu? Pra passear, conhecer, enfim, fazer filme lá dentro. Mas tem, sim, algumas áreas, sim, que são points, sabe, redutos de suicidas. Isso é fato também. Tem. E é fato também, só não sabe a quantidade, mas é fato também que os bombeiros ali de Fujioshida, junto com voluntários, acabam resgatando ali da floresta, por ano, de 10 até mesmo 100 restos humanos. E claro, né, não se sabe se foi daquele ano, de quando foi. O número máximo, acho que foi 110 restos humanos encontrados ali na floresta, e o mínimo, acho que foi 10 ou 12. E isso desde a década de 60, 70. Aliás, começou esse movimento, né, de resgate dos corpos na década de 80, sabe? Enfim, é verdade, algumas coisas são verdade, mas a maioria esmagadora é mentira. É um monte de papo furado. Na verdade, se tornou um point porque a própria divulgação, né, do local como um point atrai, né? Atrai também, pessoal, por causa, né? Também, foram 2 livros também que acabaram dando uma romantização em cima do suicídio, publicados na década de 50 e 60, e muito na década de 90 por causa do manual completo do suicídio do Ataru Tsurumi. O Ataru, o nome do escritor. Ele escreveu um manual, e foi publicado em 1991 esse manual, onde ele especificava de modo simples, rápido e prático como se suicidar. As técnicas, os métodos, são ao todo acho que 12 ou 13 métodos de suicídio, suas consequências, e eu não vou falar, eu já li o livro, viu? Eu fui um dos pouquíssimos que colocou um pouco da parte interna do livro no blog, está lá no rusmé.com. Apesar de que eu não gosto, está até hoje a publicação mais visitada, no qual ele especifica como, só que em uma parte do livro ele fala, né, procure um lugar tranquilo para cometer o ato, um lugar sossegado para cometer o ato. Como, por exemplo, a floresta de Aokigahara. Bom, aí houve um pico de suicídio na década de 90, sabe, lá na floresta de Aokigahara. Ou seja, uma boa parte por causa do livro, né? Inclusive, encontraram restos mortais com o livro, esse manual completo de suicídio lá. Falando desse manual rapidamente, cara, até hoje o povo me incomoda querendo que eu dê o livro. Mano, claro que eu não... Claro que não. Meu objetivo não é esse. Só divulgar a curiosidade, a informação, nada além disso. Os caras, não, tipo assim, não, ali, me passa o livro assim, ó, não é nem com licença, boa tarde. Não, me passa o livro, o manual completo de suicídio, traduzido para o português. Nossa Senhora. O cara tem que ter uma paciência, né? Aliás, a propósito, esse manual não tem tradução em língua portuguesa, viu? Ele foi publicado só em japonês, sabe? E eu soube que uma formosina de Taiwan, ela pegou o livro e traduziu informalmente no PDF para o idioma chinês.
Eu soube há pouco tempo que alguém traduziu ele para o idioma inglês, só que bem mal traduzido. No caso do idioma chinês, eu não sei, parece que ficou bem certinho, viu? Mas no caso para o idioma inglês, parece que usaram o Google Tradutor. Traduziram e colocaram nos PDFs aí. Entende? E o pessoal acha que um livro desses pode ser publicado no Brasil. No Brasil não pode publicar um livro desse, um manual completo de suicídio, porque no Brasil é crime. No Japão não, mas aqui é crime. A incitação ao suicídio no Brasil é crime. Além de ser crime, né, gente, é moralmente e eticamente condenável, né, gente? Exatamente. Vamos, veamos, né? Como curiosidade que existe, tá aqui, ó, aqui nosso trabalho, ó. Tá aqui, existe, assim, assim. Só. Mais que isso, meu filho, desculpa, cara, aprende japonês, vai pro Japão. Se liga, rapaz. Se tiver os caras se matar, tá doido? O pessoal é bem doido, né? Se você dizer que você tem um daqueles livros do Walking Dead, né? Era o Walking Dead, que tem um livro lá para levantar os demônios lá. Tenho certeza que um monte de gente vai falar, eu quero. Acho que é o Necronomicon, né? Isso, né? O pessoal é tudo maluco, né? Eu acho que o pessoal não sabe nem viver, quanto mais querer saber as coisas da morte, né? Tudo bem. Mas outra coisa, lendas. Como você faz assim para você fazer essas pesquisas sobre lendas? Porque inclusive tem até lendas no seu canal de assim lendas meio raras, como lendas do povo Ainu, de Okinawa. Né? É o seguinte, né? Existe um projeto, existiu, né? Parece que está voltando agora no Japão. De contar essas lendinhas desde a década de 60, viu? Através de animações pela TV. Foi o Aikikaku que começou a Network, que esqueci o nome agora das 13 companhias, né? Que produziram, colocaram o dinheiro, né? E pediram para 2 animadores trabalharem em cima, sabe? Era bem tosquinho, só fotinhos de desenhozinhos passando, a musiquinha encontrei essas lendinhas, e aquilo fez muito sucesso. É o Nippon Mukashibanashi, que passava na década de 90 todos os domingos. O meu pai se encantava de assistir. E como eu vi ele assistindo, eu comecei a assistir junto. Eu já grandão, enfim, adulto, né? Mas realmente era interessante com as lendinhas. De repente, cara, tava a família inteira na volta assistindo aquelas lendinhas. Meu pai, né, com a neta dele no colo, eu, meus irmãos, sabe, assistindo aquela lendinha. Olha só que programa legal, né? E eram animaçõezinhas. E eu descobri que, exceto eu conseguia reproduzir essas lendinhas, sabe, através desse formato. Comecei passando as imagens no sistema, no estilo antigo de Kamishibai, passando foto por foto. Depois comecei a colocar as animações. Hoje eu rodo com animações, né? São muito lindas, né? São muito bonitinhas as lendinhas, com animação, com imagem e tudo mais. Vem na televisão, viu? E muitas dessas lendinhas são obscuras, a maioria são obscuras, desconhecidas, mas muitas são conhecidas, viu? Como, por exemplo, do Momotaro, Kaguya Hime, que eu já contei, a Princesa Lua, Urashima Taro, já contei de Urashima Taro. São as mais famosinhas, mais comuns, populares, né? E algumas bem raras, como os dos Ainus. Tem poucas, hein? Mas tem. E que eu vou contando, né? Essas lindinhas, historinhas lindas antigas. Inclusive a gente fez aqui no QK Brasil, a gente tem um capítulo, um episódio sobre os Ainus, né? Realmente é um povo assim que a gente sabe muito pouco, na verdade, ainda, né, sobre os Ainus, né? Houve muita perseguição também a eles, né? Sim, e é uma tradição, assim, mais oral, né? Então é bem complicado, né? Você ter... Se bem que eu vi iniciativas no YouTube de historiadores Ainu falando em japonês, depois que a gente conhece, né? Explicando sobre Kamui, explicando sobre as roupas, explicando sobre os artefatos, as facas. Tem algumas iniciativas assim para explicar a cultura Ainu, que ela é totalmente... Eles estão tentando reviver, né? Resgatar, exatamente. Estão tentando resgatar, porque há inclusive alguns descendentes de Ainus que, na verdade, eles nem assumem, né? Que são Ainus, né? Hoje em dia já está começando a sonar normal e
graças ao bom Deus, né, finalmente estão podendo falar abertamente. Eu sou Ainu, certo? E não é mais motivo de se esconder, né? Uhum. Diferente dos Buracomin, que eu não gosto de falar muito, né? Já fiz live sobre Buracomin Zoco. É complicado, sabe, levantar, falar sobre isso, porque eu contei todo o caso. Tem uma live, viu, que eu falo sobre Buracomin, sabe, que são os párias da sociedade japonesa. Sim. E até hoje são pouquíssimos, raríssimos, que se apresentam como oriundos dessa linha de párias da sociedade. Teve um poeta que era para televisão, era famoso na televisão, escritor, que ele se declarava Buracomin. E alguns poucos outros. O fato que eu não gosto de falar disso, porque no dia que me perguntaram e eu fiz a pesquisa, a pergunta que me fizeram foi a seguinte: então, fulano de tal, dono daquela empresa, realmente é Buracomin? E aí eu contei toda a história, desde o período antigo, qual o trabalho que designavam esses pares da sociedade, a falta de direitos, como começou e tudo mais. Ainda existem ainda. E aí eu cheguei no ponto de responder essa questão, e eu respondi gloriosamente, Celi: eu não sei, e eu não descobri, e eu estou muito contente por não ter descoberto, porque a tua pergunta faz com que eu persiga esse dono dessa empresa como eu sendo racista. Se eu realmente confirmo que ele é Buracomin, eu estou sendo racista, entendeu? Mais tarde ela veio pedir desculpa a mim por cada pergunta. Ela não sabia que podia levantar uma coisa tão horrenda assim. Claro. Então, não sei, sabe? Eu não sei se o dono daquela empresa é, e eu não quero saber. É assim que o racismo, por incrível que pareça, dessa forma que o racismo, inconscientemente, acaba sendo perpetuado em todas as escalas. A pessoa tem uma curiosidade inocente e não sabe que essa curiosidade inocente pode levar a dor, a sofrimento e até coisas piores, né? Sim. Perseguições. Não sei. E não quero saber se aquele dono daquela empresa ele é Buracomin ou não. Enfim, só para o pessoal que está no podcast, ouvindo o podcast, compreender rapidamente o que são os Buracomin. Até a década de 60 no Japão, o cemitério era dividido. Sim. Tinha muro nos cemitérios de lápides do Japão, né? Lápides, que a maioria dos cemitérios do Japão são só lápide, né? Alguns colocam os ossos do defunto ali. Mas havia muros no cemitério de Nagoya, onde pro lado de cá, certas pessoas normais da sociedade, ali é só o Buracomin. A esse grau de preconceito e discriminação ainda tem essas pessoas. Certo, tem bastante. Tem coisas, na verdade, no Japão que nem, dependendo de onde você mora, você nunca ouviu falar, né? Você não tem nem ideia. Às vezes até os jovens japoneses não têm ideia, né? Na verdade. Viu? Com isso, deixa eu fazer uma coisa muito importante. Com isso que eu estou dizendo, pode até passar a impressão para o ouvinte de que eu estou falando mal. Não, gente. É aquela coisa, são fatos, viu? Aconteceram. Certo? No geral e esmagadoramente falando, o Japão é positivo. Todas as experiências que eu foram positivas, entende? É que tem casos, sempre tem um que outro caso horrendo, feio, horrível. Mas, no geral, não existe aquela coisa de perfeito, de perfeição. Perfeição não existe. Não estou falando mal do Japão, não, viu? Só estou colocando lado a lado fatos, viu? Não fiquem bravos com a gente, comigo, né? Com o que é Brasil, viu? A gente está contando suas histórias. Porque são só coisas que a gente foi... Qualquer país, todo país tem seu lado bom, tem seu lado ruim, tem seu lado obscuro, né? Todos os lugares do mundo tem, né? E assim, acho que através do seu canal também, Rosmeia, acho que é interessante as pessoas verem como o Japão é diferente, né? De um lugar para outro, né? Sim, também tem isso. E de época para época também. O pessoal pensa que vem para cá, todo mundo vem trabalhar para o Japão, todo mundo vai querer chegar em Tóquio, Shinjuku, né, Shibuya, e vai parar lá em Shimane, né? Lá pro Shizuoka, Saitama-ken, muita plantação. Não, Saitama e Shizuoka ainda é bom, e o pessoal que a maioria agora fica em Shimane, né, que é bem interiorzão, né? Não tem praticamente nada de Brasil lá para cá. E na verdade, né, que coisa bem boa, né?
Que coisa bem boa, tranquilidade interior, sabe? Pós-plantação, vai pro mato, fazer piquenique. Quando tem tempo, né? É raro ter tempo, mas quando tem tempo, sabe? Gente, eu morei em Yokohama, centrão de Yokohama ali por várias semanas. Fujisawa, muito correria, sabe? Trânsito, enfim, muito corrido ali, sabe? É cidade grande. Porque eu gosto de Shizuoka, ela é mais tranquila. Sabe? Kanagawa já é muito corrido, sabe? Kanagawa é uma grande Tóquio, né? Faz parte da grande Tóquio, né? Então, a vida é igual, não tem diferença. Mas... É aquela coisa, né? Por questão de urbanização, que quem quer, digamos assim, viver num lugar bem urbanizado, com baladas, essas coisas, Hiratsuka, Yokohama, sabe? Fujisawa, esses lugares aí. Agora, quem não tá muito filho, vai pra Shizuoka, pra Gotemba não tem nada. Vai pra esse lugar assim, tranquilo. E aí, me conta umas historinhas suas aí, por esses lados ali do interior, né? Eu sei que você andou passando algumas historinhas aí, meio diferentes. Não muito diferentes, assim. Agora me pegou, assim, não estava preparado para contar as minhas histórias. Agora me pegou. Morei em Shizuoka. O que aconteceu? Sim, eu já contei de meus 50 fatos, isso mesmo. Eu morei em Saitama, na província de Saitama, numa cidadezinha cuja estação era Kuki. Sim. É o nome da estação. Ficava perto de Omiya, lá da grande cidade de Omiya, né? Meio caminho para 12 estações lá. Aí eu morei numa casa bem velha, 2 andares. E morava com mais 5 caras que trabalhavam numa empresa lá. Cada um pegou um cômodo da casa, certo? O tio e o sobrinho ficaram no cômodo de baixo, que era a sala da casa. Eu e o Hélio Ono ficamos no segundo andar, no quartinho lá de cima. E um rapaz, que não lembro o nome dele, ele ficou sozinho no outro quarto, mais tarde ia chamar o primo dele. A casa era assombrada. Viu como você ficou em lugar assombrado? Então, mas é tipo assim, a única coisa que eu vi no Japão, assim, não, foram várias coisas que eu vi no Japão estranhas, viu? Sabe, mas ali foi bizarro, foi tenso. Não por mim, eu tive só 2 experiências naquela casa. O problema é que os outros estavam tendo, entende? Os outros moradores estavam tendo alguns olhos todos os dias, assim, no meio direito, era barulho, eram coisas estranhas, objetos se movendo, enfim. Ali foi tenso, viu? Só que só tive duas experiências nessa casa, né? Uma foi quando a gente ouviu, eu e o Hélio conversando, a gente ouviu um "Hey, psiu" no nosso ouvido, em bom português. A gente se assustou. E aquela coisa que eu contei, né? De ouvir passos na escada, subir na escadaria, a escada do segundo andar, a nossa porta abrir, e eu senti o tatame, que a gente tá no tatame, né? Senti no meio da gente aqueles passos pisando, até chegar na altura da minha cabeça. Enchi um pouco de luminosidade, não tinha ninguém no quarto. Eu peguei, levei o braço e liguei a luz. E eu olhei pro Hélio, o Hélio suando frio. Tu viu, gaúcho? Eu vi, eu não sei o que eu vi. Eu também, eu não sei o que eu vi. E aí eles ficamos sentamos um pouco a conversar e, sim, tudo que eu percebi, de degrau por degrau, na escada, a porta se abrir, estava escorada, né? Com a luz entrando do corredor, e os passos no tatame do lado da nossa cabeça, ele também confirmou certinho. Nós dois tivemos a mesma experiência. E não tinha ninguém, não tinha nada ali. Então, eu não sei o que era. E eu morro de medo de fantasma. É isso que eu queria dizer antes, viu? Eu falo de mistérios, eu falo de casos sobrenaturais, falo de lendas urbanas, falo de monstros, folclore, mas eu morro de medo de fantasma. Por isso que eu tenho direito. Eu tenho direito a ter medo de alguma coisa, né? Desde que seja racional, eu tenho medo. Então eu quero fantasma. Por isso que eu falo, se existe ou não existe, a gente não sabe, mas a gente também não quer comprovar, né? É que, sabe o que é, Sueli e Doug? Que tem muito engano por aí. A pessoa acha que viu, sabe? E acaba, entende? Criando a ideia de que viu, né? E às vezes não, é só um engano. E tem gente passando golpe também, mentindo, inventando. Sim. Não é não acreditar, sabe? Eu penso o seguinte, não é desacreditar completamente e nem acreditar demais. É começar a procurar mesmo. E sim, viu?
Existem realmente casos que são um desafio total, mas são bem pouquinhos. É aqui que é um grande ponto também que eu friso muito no meu canal. Anomalias existem, viu? Meio que para tudo, para fantasmas, discos voadores, pé grande, anomalias. Só que essas anomalias é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Corresponde a 1%, 5% dos casos que ficam publicando por aí. Não acha estranho, Sueli? Observa comigo. Não acha estranho todo dia na internet ter um vídeo de OVNI vindo dos Estados Unidos? Todos os dias tem um disco voador ou uma coisa parecida? Sendo que no Japão, tá todo mundo com o celular na mão e passa 2, 3, 10 anos sem nenhuma filmagem de disco voador. São muito poucos registros aqui. Não acho estranho. O que eu quero dizer é, será que os gringos não estão inventando e fazendo vídeo fake para enganar a galera? O japonês é mais honesto, só tá sempre filmando, mas uma vez a cada 2 anos ele consegue filmar alguma coisa no céu. Né? Entende? Ou seja, né, eu pendo mais que quanto que é um caso, digamos, mais próximo do real, um caso realmente misterioso, ele, por default, tem que ser pouco, tem que ser raro. E tem que pegar a linha japonesa. Cara, só tem... O último caso que eu soube foi em 2015, de uma câmera colocada na usina de Fukushima, que filmou por 50 minutos alguma coisa sobrevoando, passando bem devagarinho ali em cima de Fukushima, da usina. Gente, de lá pra cá, se passaram 2015, já são o quê? 7, 8 anos. E nenhum outro. Ou seja, é raro, o fenômeno é raro. O fenômeno OVNI, por exemplo, é um fenômeno raro. Então, por que toda hora aparece na internet americana e brasileira? Sinto dizer isso, né, pessoal? Sabe? O desconfiômetro, meu desconfiômetro chega lá no topo. Estão inventando. É duro, a gente tem que falar com todas as letras, parece que o povo não consegue compreender, sabe? Tem gente enganando os outros, estão criando coisas falsas. E por criarem coisas falsas não quer dizer que a verdadeira não exista. Claro. O fenômeno, viu? Certos fenômenos, eles existem de verdade, viu? Um exemplo, é estranho falar isso, mas o fenômeno de avistamento de fenômenos aeroespaciais, o OVNI, fenômeno de alguma coisa voando, que tu não consegue identificar, é um fenômeno real, viu? É de verdade. É de verdade o fenômeno do avistar, filmar, fotografar. Só que não quer dizer que seja um disco voador. Que dentro daquele objeto tem homenzinhos verdes. Sim. Que veio de outro planeta. As pessoas não sabem. Inclusive governos por aí estão investigando o que são essas anomalias aéreas. E não se sabe o que é. Mas não quer dizer automaticamente não, que vieram de outro planeta. Não é isso, gente. A gente pode estar diante de um fenômeno que a gente não faz nem ideia. Pode ser um fenômeno apenas de atmosférico ou de tecnologia aqui da Terra mesmo. Enfim, o fato é que quando o pessoal fica, em vez de pegar e investigar com esforço, com seriedade, ficam num oba-oba, num carnaval, sabe? Com tudo, com cena tirada de videogame, de filme, e colocando na internet. Dizendo que não OVNI. Dá um tempo, né, gente? Isso atrapalha, na verdade. Qual o caso, assim, mais, assim, emblemático para você, que dentro daqueles que você pesquisou, que você contou, né, referente assim a mistérios, né? São muitos, viu? Mas um deles não vai ficar bom no corte, então deixa quieto, viu? Porque envolve sexo, então pega mal. Um dos marcantes, né? Justamente, viu? Até porque tu comentou. São vários, viu? Mas foram os que envolvem incêndios. Eu contei do Hotel New Japan, que nunca, só passaram notícias aqui no Brasil na década de 80. Nunca contaram o caso aqui no Brasil, que é um tipo Joelma japonês. Sim. Se bem que o Joelma japonês, ele, na verdade, é um departamento lá em Nagoya, que morreram 111 pessoas no incêndio desse prédio de departamentos, com a curiosidade que em frente ao prédio existia, né, um executódromo de bandidos, onde foram decapitados 111. Sinistro, né? Enfim. Mas o mais assim, os mais marcantes, não é que tenha dado trabalho, deu trabalho por causa... Sim, deu trabalho na época que eu fiz o texto, né? É justamente Inunaki. É um dos mais marcantes. Sim. Por todo o contexto geral da Vila Inunaki, né?
pelo fato de que é uma lenda urbana inventada por japoneses, pelo fato de que não é nada daquilo, pelo fato de que a aldeia não vive nem com machado na mão, nem em cestos normais, que vê lá bem pouquinhos, viu? E pelo fato de que essa lenda urbana se originou de um caso real, não ocorrido ali, no incidente de Tsuyama, em 1989, sabe? Onde o rapaz maluco lá saiu matando todo mundo da aldeia dele, por revolta, né? E foi um caso moderno, né, dos maiores massacres, né? Foi o maior massacre da era moderna. Foi em 1938, no incidente de Tsuyama, lá no Yokoyama. Devido a que o caso é real, né, o cara pegou escopeta, machado e espada katana e saiu matando todo mundo na aldeia, matando cerca de 30 pessoas, começaram a derivar lendas urbanas. Sim. Sabe, como a vila de Sugiyama, a vila de Kuchinashi e a vila Nunaki. E assim vai, os caras vão inventando novas histórias distorcidas em cima de um caso que originalmente era real. Foi assim que a vila Nunaki, sabe, começou a surgir, a despontar nas revistas antigas, antes da internet. Revistas, livrinhos, bem horrendos ali de 1995, por aí. Mas o grande lance mesmo foi ali por 97, e começaram a fazer falsos especiais, documentários, tipo Bruxa de Blair, com a Vila Nunaki, e colocavam em fitas cassete. E aquilo não tinha controle, entende? Enquanto que para uma televisão, um canal de TV, não vou passar esse treco aí. Ou vou fazer um especial certinho. Não, ia para fita cassete. Eles faziam o que queriam naquela fita cassete, entende? E nessas fitas cassete eles colocavam placas inventadas, as leis do Japão não funcionam aqui, entende? Um monte de mentira, um monte de patranha, de pataquadas. E ali, em 97, 98, essas coisas rodaram muito no Japão, e é claro, acabou fortificando o mito de que a Vila Inunaki era uma coisa medonha. Não tem nada disso. A Vila Inunaki realmente existe, viu? Moram umas 400 famílias lá hoje, e é proibido a entrada sim, sabe? É proibido ir lá, porque toda hora tá aparecendo um explorador urbano lá enchendo o saco, viu? Chama a polícia se o cara for lá. E volta a tá fazendo polícia lá, propriedade privada, vaza aí. A gente fez um episódio, né, sobre a Vila Inunaki, a gente comentou sobre isso, né, que o pessoal perturba ali a paz dos moradores, né, e inclusive ali no túnel, né, que existe ali, o pessoal depreda, o pessoal deixa lixo, né, então causa um monte de transtornos, né, e também fizemos um episódio sobre o massacre ali de Tsudayama, né, e tendo como fonte o seu blog e o seu canal, né? Fica à vontade. Então, vamos pular aqui das lendas, né, dos folclores japoneses, vamos para os fatos históricos, né, que você também comenta no seu canal, né? Apesar que as lendas, todas as coisas que você conta, muita coisa é baseada também em registros históricos, né? Mas... Sim, mas eu queria que você falasse um pouco também sobre casos como, por exemplo, você estava comentando do Laboratório 9, né, que muita gente fala, né, muito se comenta da Segunda Guerra Mundial, dos alemães, tal, mas pouco se fala do que aconteceu no Japão, né? O que os japoneses faziam também, né? Que muita gente não comenta, e que inclusive os experimentos do Laboratório 9 parece também que foram um dos motivos que levaram os americanos a soltar bomba atômica aqui, né? Não, acho que não chegou a tanto não, viu? Não chegou a tanto por causa disso. O motivo de soltar bomba atômica são outros, viu? Não envolve o Laboratório 9. O Laboratório 9 está intrinsecamente ligado com as unidades 731, 1644, unidade 100 lá da Manchuria, Harpin. Aquele caso horrendo do campo de bactérias. O caso real, viu? Também já contei no meu canal, foi extremamente penoso de fazer a live por meu clube de canais sobre as unidades, né? Unidade 731 e demais unidades. E um pouquinho, né, dos julgamentos de Khabarovsk, né, os julgamentos de crimes de guerra dos japoneses. E ali finalmente eu trouxe algumas informações que muitos não conheciam.
Apesar do caso ser muito extremamente conhecido, né, desde a década de 70, 80, com publicações em 82 foi publicado um livro no Japão que começou a denunciar as unidades 731. Elas já eram conhecidas na China, já eram até mesmo conhecidas pelos norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o Japão mesmo não sabia, até a publicação de livros ali na década de 80, e aí se soube toda a extensão, certo, das unidades, sabe, para a criação de armas químicas e biológicas lá na Manchúria e China, e fazendo muitas vítimas. O Laboratório 9, ele forneceu alguns venenos, algumas pesquisas e alguns médicos, 7 médicos de registro, que saíram do Laboratório 9 e foram trabalhar lá no unidade 731, e esses 7 médicos fizeram experimentos em humanos e mataram 30. Isso está registrado, viu? Cujos médicos não foram punidos por esses crimes de guerra. Muito por causa que o Laboratório 9 ele já era protegido do governo, ele era secretíssimo, né? Super secreto. Só tinha o registro de 8 laboratórios no Japão antes e durante a Segunda Guerra Mundial. E o 9 não estava nem em registro. Acontece que ele foi protegido pelo governo japonês e com as tropas de ocupação norte-americanas havia um interesse muito grande em manter aquele laboratório por lado dos aliados daí em diante, né? Sabe? Ou seja, foi protegido depois pelo governo norte-americano. E, novamente, não é especulação não, viu? Quer dizer, é especulação e não ao mesmo tempo. Oficialmente o governo norte-americano perseguiu e tentou condenar os médicos e pesquisadores do Laboratório 9. Extraoficialmente, venenos idênticos aos inventados dentro do Laboratório 9 foram utilizados nas guerras da Coreia. Balões idênticos aos criados no Laboratório 9, incendiários inicialmente, né, foram mais tarde copiados pelos Estados Unidos para soltar certos tipos de pragas em cima de plantações, que não chegou a ser usado esse balão, né? Enfim, extraoficialmente, sabe, especialistas no Japão, não sei o que eu estou falando, viu? Especialistas no Japão apontam que o governo norte-americano tinha um interesse muito grande em manter o Laboratório 9. Fato é que o Laboratório 9 ele esteve em atividade até 1950, sabe, vários anos depois do fim da Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial sendo bancado pelos Estados Unidos. Tem como verificar isso. No papel, não. No papel acabou em 45. Mas o laboratório tinha atividade nele até 1950, 51. Quem estava lá dentro, mexendo em poções químicas, sabe? Enfim, né? Esse é um saco de gato complicado, né? É complicado de confirmar. Mas alguém bancou e manteve ainda o Laboratório 9 durante vários anos depois da guerra. Muito por causa das armas criadas ali. E nas unidades também 731 também, né? Inclusive, sabe-se, né? Que cientistas japoneses das unidades 731 e demais unidades foram trabalhar para o governo norte-americano depois da Segunda Guerra Mundial. É o que dizem, né? É o que dizem por aí. Sim, enfim, esses são os casos históricos. O problema é que é aquela coisa, eu sou um cara comum, né? Tem coisas que eu não posso, certo? Só posso colocar, enumerar os fatos, colocar lado a lado. É isso aqui, e especialistas estão dizendo isso e acabou. Eu não posso bater o martelo dizendo que é o que não é, né? É claro, é o que você levanta na sua pesquisa, sim. A minha parte é apresentar esse conteúdo que de outra forma jamais chegaria aqui, né? Não chega de jeito nenhum. Então tá aqui, tá colocado aqui. Agora daí em diante, bom, não é mais comigo. Não sou nada, ué. Não, mas é muito importante e muito interessante, né? Porque as suas postagens são bem esclarecedoras, né? Inclusive, você foi a única pessoa que, através dos seus vídeos, eu consegui entender o que foi o Sekigun, né? Então. Porque, assim, eu vi, né, os noticiários dos atentados, né? Eu, naquela época, já entendia, né, o que passava na televisão, tudo, né? Então, eu vi quando mesmo o caso de 72, né?
E aquela era uma época que o terrorismo estava solta pelo mundo, né? Na verdade, né? E realmente foi muito estranho, a gente não conseguia entender por que japoneses, né, estavam fazendo atos terroristas, né? Exato. E realmente, aí que, através dos seus vídeos, que eu fui entender, né, o que acontecia, por que se formou o Sekigun e qual a intenção deles, né? Então, lembrando, né, a gente entende, não que a gente aprove, claro, é diferente, né? Agora a gente entende. Certo? Não quer dizer que a gente seja conivente, aprove, ache certo, né? Não estamos defendendo, não. Gente, matou inocente, cara, não quero saber, sou contra. Enfim, sobre o Sekigun que ela está falando, o Exército Vermelho, viu? Surgiu na década de 60 no Japão. Para o ouvinte compreender do que a gente está falando, viu? E sim, no nosso tempo, né, a gente chegava, via notícias pela televisão brasileira, né? Notícias de atentados, terrorismos, a gente sabia da existência do Exército Vermelho, mas era coisa muito fragmentada. O Japão mesmo não comentava muito, entende? O Japão, às vezes, passa uma que outra notícia, entende? Não sei, nunca contaram a história completinha. É uma vergonha, e aí, né? Por um acaso, aquele programa de TV lá que eu usei para contar a história, ele fez um especial de 2 horas de duração, contando tudo, do começo até o último, até 2005, com a prisão da líder, né? Onde ela finalmente foi presa em 2005 no Japão. E ainda tem, né? Como o Kunio-ban tá livre até hoje, né? Enfim, e as razões, o que motivou eles a chegar a esse ponto, precisava compreender. Sim, eles estavam diretamente ligados com a Frente de Libertação Palestina, enfim. Bom, esse é um caso histórico. Cara, penei para poder contar toda a história e a preocupação de contar a história pelo fato de que está muito polarizado o Brasil politicamente. Eu não odeio política, eu só quero contar a história, eu quero contar o caso. A política não é minha área, não. Entende? Então, passei um medão tremendo. Contei, tá ali, também que eu estou no meu clube de canais, viu? Sekigun, Exército Vermelho, de começo, meio e fim, tá tudinho ali. Você tá contando... Eu não quero nunca mais passar perto de um negócio desse. Você está contando a história, né? É um fato histórico, você está contando a história. A gente espera que as pessoas não levem para outro lado, né? Porque mas nada sabe a ver. Mas sabe que é muito comum, Sueli e Doug, que o público, não, se ele está contando, ele está do meu lado, ele está do lado de lá, aquela polarização, de que lado você está. Ai, meu Deus. Meu irmão, meu lado é o seguinte, meu voto é nulo. Acabou, não falo mais nada, sem comentário, não comento política. Não vamos falar política. Não, vamos falar outra coisa. Estamos falando de Japão, estamos falando de folclore japonês. Né? Voltando a casos históricos, viu, as unidades 731, elas eram disfarçadas originalmente, viu, em unidades de purificação de água. Sabia? Eram centros de purificação de águas instaladas lá na Manchuria. Tinha uma na China, né? Algumas até na Singapura, viu? Mas essa era a fachada das unidades 731, 1644, unidade 100, e cada uma dessas unidades ou experimentava ou produzia armas químicas e biológicas, notadamente armas biológicas. Sim. Inicialmente, isso é uma coisa que poucos sabem, né? Inicialmente, a intenção de criar esses grupos, né, para a criação de guerra biológica era para atacar cavalos. As unidades 731, famosas unidades 731, elas surgiram com o intuito, né, de criar armas biológicas para afetar os cavalos dos inimigos. Logo, eles viram que não era tão viável ficar infectando o cavalo do inimigo. Era mais viável infectar a pessoa. Daí que teve toda aquela pesquisa e experimentação humana com tudo o que vocês imaginarem de bactérias. De tudo. Vamos enumerar mais rapidamente aí? Sífilis, gonorreia, sabe? Carbúnculo, varíola foi o único vírus que se sabe que de registro, dos poucos que sobraram, que foi tudo queimado, né? Que investigaram nas unidades 731, 1644 e outras mais. Peste negra, doenças, né? como peste negra, peste bubônica, né? Com outras mais. Tifo, antrax,
tudo o que tu imaginar. E até mesmo, por incrível que pareça, testaram até com raio-x. Enterraram pessoas vivas com o nariz para fora. Enterraram pessoas vivas para morrer enterrado vivo mesmo. Ou matavam de fome, sabe, para ver o quanto aguentavam. E por aí vai, sabe? Os experimentos cruéis, insanos ali das unidades, no qual havia uma desumanização dos prisioneiros da 731. Esses prisioneiros, cupinchas, eu falei meus cupinchas aqui, ó. Os prisioneiros, eles eram considerados pelos japoneses, pelo Exército Imperial Japonês, eles eram considerados piratas de beira de estrada. Uma desculpa para pegar qualquer um camponês e levar para dentro da unidade. Entende? Eles chamavam eles de bandidos, mas eram só pessoas, ou camponeses, e ainda que fossem mongóis revoltados com os japoneses ali. Não interessa, não é assim. Levavam para dentro da unidade e de registro, poucos registros conseguiram, foram 3.000 e poucos, 3.200, 3.300 vítimas das unidades letais, né? Da unidade 731, mas estima-se que 10.000 extraoficialmente, sem falar das contaminações, que eles jogaram produtos químicos e biológicos em rios, contaminando de milhares até mesmo milhões de chineses durante o tempo das operações das unidades 731 e outras mais. Ao todo, que se tem notícia, né, eram 12 a 18 unidades. Uma das unidades foi descoberta só em 1995, na Singapura, que estava ocultada numa universidade na Singapura. Havia um fundo falso e descobriram que existia mais uma ainda relacionada às unidades de pesquisa e experimentação humana para a guerra biológica. Incrível tudo isso, né? Enfim, a desumanização das pessoas era tanta que a unidade 731 mesmo, ela foi montada em cima de uma madeireira. Pegaram a madeireira de alguém ali, certo? Assinaram termos com o governo Manchu, que era um governo fantoche, e instalaram os laboratórios deles naquela madeireira. E, para desumanizar os pacientes, os prisioneiros, chamavam os prisioneiros de marutá. Marutá é tora de lenha, porque era uma madeireira. E aí que eles conversavam jocosamente entre eles, né? Falando de médicos, assistentes, até mesmo cremadores que cremavam os corpos nos crematórios. Quantos marutás, quantas toras de lenha tu derrubou hoje? Derrubei 5 toras de lenha. Brincadeira? Não era mais por nome, não tinha nem número esses prisioneiros. Não tinham nem número. Eram todos e eram obrigados ainda a gritar de manhã cedo: nós somos marutá em japonês. Ora marutá desu. Nós somos marutá, nós somos tora de lenha. É cruel, é abominável, é inacreditável. Mas chegou a esse ponto. E na live que eu fiz, rolou perguntas ali no chat, e uma coisa bastante curiosa. Teve um que perguntou o seguinte: nossa, a semelhança com as torturas e execuções nazistas da Alemanha, Polônia, enfim, Auschwitz, são muito parecidas. Sim, eram muito, muito parecidas. Sendo que não há nenhuma testemunha, nenhum registro, nada, de que algum alemão jamais tenha pisado nas unidades 731. Nenhum alemão jamais foi lá, na China. E sendo que os métodos eram muito semelhantes. Eu não sei, o que dá a impressão de que a maldade humana é tão grande, ela tem um ápice, a maldade humana ela chega num limite que tudo fica parecido, tudo fica banal quando a maldade humana ela é aflorada no máximo sem que ninguém segure ela. Mas na verdade havia uma troca de informações, né? Parece que o próprio Ishii, né, que comandava ali a unidade 731, ele chegou a viajar para a Alemanha, né? Antes mesmo de começar todo o conflito mesmo de verdade da Segunda Guerra, ele chegou a fazer contatos na Alemanha, né? Então... o dono da empresa que eu trabalhei, o fundador da empresa, tinha foto lá na empresa, lá do lado do avião, preto e branco, né? E na cauda do avião a suástica nazista. Ou seja, ele foi para a Alemanha estudar mecânica na Alemanha, durante essa época da Segunda Guerra Mundial, enfim. Sim, havia uma troca intensa de informação, tanto que, isso também é uma informação de curiosidade, né, que nem todo mundo sabe. O Japão ficou sem gasolina durante a Segunda Guerra Mundial.
causa do embargo de gasolina dos Estados Unidos. O Japão não conseguia produzir muito bem a gasolina sintética. A gasolina sintética era muito ruim no Japão, era muito fumacenta, muito fraca. Os alemães ensinaram os japoneses a fazer gasolina sintética. E foi com essa gasolina sintética que eles levaram a guerra até o fim, até 44, 45. Gasolina sintética, basicamente carvão de pedra. Tem carvão de pedra que consegue fazer gasolina sintética. A fórmula eu não sei, mas existe essa informação, viu? De registro. Os alemães ensinaram os japoneses a fazer gasolina sintética. Sem falar também em vários modelos de aviões no finalzinho da Segunda Guerra Mundial do Japão, aviões foguetes que claramente é evidente que são projetos alemães, né? Na verdade, os alemães eram bem adiantados nessa parte científica, né? Só que, assim, quando eles começaram a colocar muita coisa em prática, na verdade, já estava um pouquinho tarde, né? Os aliados já estavam ganhando a guerra. Então... isso aí dá um baita um saco de gato, isso daí. Aí dá dias e mais dias de debate em cima sobre essa parte das Wunderwaffe alemãs. Sim, que eles estavam ali em 45, 44, 45, estavam muito avançados, estavam, sabe? Mas por que não usaram antes é que é um grande mistério. Não é nem um grande mistério. Havia uma resistência, né? O Hitler não queria, achava que era bobagem. São muitas questões, né? São muitas questões. Mas eu acho que é isso aí, Rosmeia. Eu queria agradecer muito. Eu queria que você dissesse aí, mandasse algum recado aqui para o pessoal que acompanha o nosso podcast, né? O pessoal do Japão, o pessoal... nós somos ouvidos também nos Estados Unidos, na Europa. Que bom. Então... Bom, o que eu tenho para dizer para os ouvintes do Porque Brasil é sério e simples de fazer. Apertar um clique, apertar no compartilhar. Dá um like, dá um compartilhamento, cara, isso é muito importante, é vital. Nem que seja vital ou não, dá de alegre, cara. Dá um like aqui no Porque Brasil, coloca em evidência, melhora, leva esse podcast a outras pessoas, de repente leva até para a pessoa que está precisando. Enfim, com um único clique. Só isso, gente. Dá um like ou aperta o botão compartilhar. Facinho, né? Não dá nem 2 segundos. Arigatou. No meu canal não precisa. Não precisa. O seu canal, eu já convoco todo mundo aqui que acompanha nosso podcast e que não conhece o canal do Rosmeia. Vai lá, tá? Curionautas. Então, Curionautas Rosmeia, procura lá no YouTube. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente aqui, a gente indica, tá? Se inscreve no canal do Rosmeia, dá uma maratonada nos vídeos dele abertos e se torne membro, tá? Obrigado. Porque é muito barato se tornar membro do canal do Rosmeia, tá? Principalmente pra gente que tá aqui no Japão, é baratíssimo, gente. Não é nem 300 ienes, tá? Por mês. Você vai lá e você tem acesso aos vídeos, esses vídeos aí que ele tá falando do Sekigun, Laboratório 9, esses aí estão ali no canal de membros do Rosmeia. Inclusive tem os proibidões do Rosmeia, né? Que são proibidões, né? Por isso que a gente não vai falar muito deles, mas tem muitas curiosidades ali que realmente não dá para falar muito abertamente, e algumas pessoas, assuntos que algumas pessoas não acham chocante, mas se a gente for ver uma coisa natural, né? E que fazem parte da história do Japão, né? Então vai lá, gente, não custa nada. Vocês vão adorar. O trabalho do Rosmeia é muito, muito bem feito. Tudo bem documentado, tudo com imagens, tá? Com ilustrações. É sensacional. Eu convido vocês a conhecer o canal do Rosmeia. E, Rosmeia, muito obrigada. Obrigada mesmo por esse papo, né? Eu que agradeço. Hoje eu não vou fazer live no meu canal, porque a semana inteira eu passei... O negócio tá estranho até, né? Passei numa gripe galopante, num resfriado galopante, não consegui fazer, não vou ter live hoje. Minhas lives eu faço nos sábados, viu? Lives abertas e depois a live para membros. Na de membros é que eu coloco os casos que, infelizmente, sabe, o YouTube me bloqueia, me dá rasteira, né?
são pesados demais. Enfim, todos os sábados, né, às 9 da noite, sabe, horário de Brasília, 9 da noite, mais sábado, 9h30 da noite, eu faço live no canal Curta-Notas Rusmeia. Fiquem à vontade, viu? Não são obrigados a nada. Aqui no Muito Japão obrigado, é domingo de manhã, né? Mas tá tudo gravado lá, gente. Pode assistir a hora que você quiser. Muito obrigado, viu, Truque Brasil. Muito obrigado, viu, ao Doug, viu? Muito obrigado, Felipe, pelo convite, pelo bate-papo. Super joia. Viu? Eu vou recomendar vocês depois, tá? Em live e tudo mais. Ok, a gente que agradece, nossa, super papo. Quem sabe a gente volta aí a bater um papinho em outra ocasião aí. Sim. Ok? Falou, gente, brigadão. Esse aqui foi mais um papo aqui no UK Brasil, hoje com o nosso convidado especial, o Rusmeia, do canal Curionautas.